E aí, já descansaram, tomaram um café, uma água, comentaram a respeito da aula? Está interessante? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Vamos ver agora 7 ferramentas para o controle da qualidade. São 7 instrumentos que as empresas se utilizam, umas mais, outras menos, para aplicar a qualidade total dentro do seu departamento ou dentro da sua empresa. Nós temos o ciclo PDCA, nós temos a estrela decisória, nós temos o brainstorming, nós temos o GUT, fluxograma, diagrama de causas e efeitos e o diagrama de Pareto. Vamos começar um por um para nós vermos como é que nós vamos começar. O ciclo PDCA, o que seria isso? Ele foi desenvolvido por esses 2 autores e pode ser considerado como o método mais geral para se trabalhar com a qualidade. Foi um dos primeiros que foram feitos. E esses 2 autores a gente diz que são os papas, né? Os precursores do controle da qualidade. O ciclo PDCA é o caminho mais seguro, mais racional e mais barato para executar todos os processos dos quais nós estamos falando. Lá no material de vocês, nós temos esses 7 ciclos mais exemplificados, ok? Olha só como é que fica o ciclo PDCA. Por que PDCA? Porque o P é de plan, planejar, né? O D é de do, fazer, que foi feito em inglês, né, gente? O C de control, que é verificar, e o action, que é de atuar. Então, o que o ciclo PDCA vai fazer dentro da empresa? Ele vai definir dentro do planejamento, que nós já vimos, ele vai definir o objetivo, o método e definir os recursos. Ele vai educar e treinar as pessoas envolvidas nesse projeto e vai fazer a execução. Ele vai depois controlar, verificar como, vai medir, ele vai avaliar, ele vai comparar o que está sendo feito com o que foi planejado e atuar repetidamente, ok? Esse é o ciclo PDCA. Vamos aqui, ó. Para que serve dentro das melhorias? Para a manutenção do nível de controle estabelecido pela diretriz de controle, ele vai fazer o estabelecimento de uma nova diretriz de controle também. E qual que é a meta? Ele vai fazer a faixa de valores que ele tem dentro da empresa, procedimento padrão, e assim ele vai estabelecendo o plano dentro da empresa, dentro do projeto que ele quer fazer. Aqui nós temos uma curva para vocês também olharem mais ou menos num gráfico aqui, né? X e Y, aqui o melhor e aqui é o tempo, em quanto tempo ele vai conseguir o objetivo dele organizacional. Aqui, ó. A escalada por mais qualidade e menores custos não tem fim, gente. Isso é um processo contínuo, não tem fim. Por isso que é um ciclo e é muito bom para todos. Há que se acostumar com isso. Quer dizer, as empresas, os funcionários, têm que saber que é um processo que não vai parar mais. Quanto mais eu exijo qualidade, mais qualidade eu quero de tudo que eu for fazer, seja ele serviço ou produto. O ciclo PDCA para melhorias, então, pode ser assim, ó, também vocês podem olhar aqui mais esse exemplo que a professora está dando e vocês podem aplicar dentro da empresa de vocês, ok? Vamos ver a estrela decisória. Ficou conhecida os círculos de controle da qualidade como CCQ no Japão, tá? Essa ferramenta permitia aos circulistas, né, que aplicavam esse círculo, uma competente estruturação de ações para a solução de problemas. Vamos ver como é que é. É uma escala de 8 degraus que permite a subida até o último degrau, que é a solução do problema, com a melhor combinação de eficiência e eficácia. Olha só que interessante. Olha a estrela aqui. Por que é estrela? Porque ela tem esse formato e são 8 passos, que o passo 1 eu vou especificar o problema e definir os objetivos a serem alcançados. No passo 2 eu vou selecionar os fatores para análise e coletar os meus dados. No passo 3, analisar e organizar os dados
que eu coletei lá naquelas informações que nós temos dos pilares, né, que nós vimos. No passo 4 eu vou determinar as causas do meu problema. No passo 5 eu vou elaborar as possíveis soluções. No 6, avaliar as possíveis soluções também. No 7, decidir, eu vou escolher as soluções a serem implementadas. E no passo 8, eu vou implementar as soluções escolhidas. Então, a partir desses 8 passos, se eu for seguindo todos eles, eu vou escrevendo, fica mais fácil para quem vai fazer este ciclo, ele vislumbrar a problemática como um todo. Fica muito mais fácil, abre mais a mente da pessoa. Vamos ver. Nós temos o brainstorming, mais uma palavrinha em inglês, né? Nós estamos falando hoje bastante, trazendo bastante conhecimento para vocês. O que é o brainstorm? Traduzindo para o nosso português, é a tempestade cerebral, é a chuva de ideias, é a tempestade de ideias. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. O que é isso? É quando várias pessoas se juntam e jogam ideias, independente, será que eu vou falar uma besteira? Não, mas isso é bobagem. Não, a gente fala, porque alguma coisa sempre pode ser aproveitada. De repente, o que eu falei pode complementar com o que o outro falou. Então, isso é muito usado. É uma técnica de criatividade em grupo, na qual ele busca a geração de ideias que, isoladamente ou associadas, estimulem novas ideias e subsídios para a resolução de problemas. Você está vendo? Então, nunca ache, meu querido aluno, que o que você está falando pode ser uma bobagem. Não, às vezes sozinha ou associada com uma outra ideia, nossa, uau, eu tenho uma solução brilhante para o problema que eu não estava vislumbrando antes. Pode e deve ser documentado por meio do diagrama de causa e efeito e do Pareto, que nós vamos ver logo aqui adiante. Nós vamos ver o método GUT. Quando não temos dados quantificáveis para priorizar ações, utilizamos o método GUT. Como assim? O G do GUT é de gravidade, é o custo. Quanto se perderia pelo fato de não se tomar uma ação e solucionar o problema? Então eu vou pegar assim, eu tenho um problema, aí eu vou perguntar assim, qual a gravidade dele? O que eu vou perder se eu não tomar uma ação imediata? Eu tenho que apontar isso. Vamos ver o U, que é de urgência. Qual que é a urgência? É prazo. Qual que é o prazo que é necessário para agir para se evitar esse dano? E o T de tendência é a propensão que o problema poderá assumir se a ação não for tomada. Então, gente, se eu não tenho dados confiáveis, percentual, resultado, alguma coisa, eu uso o método GUT. Eu pergunto assim, qual que é a gravidade desse caso? Em que vai implicar? Qual que é a urgência desse caso? Se eu não resolver agora ou em pouco tempo, em que isso vai implicar? Vai me causar algum transtorno? Eu vou ter perda financeira? Qual que é a tendência? Qual que é a propensão que vai ter futuramente se eu deixar isso para trás? Entendeu? Então, se vocês não têm dados quantificáveis, vocês podem utilizar o método GUT, falando de gravidade, urgência e tendência. Deve-se atribuir pesos de 1 a 5 para as variáveis do GUT, aplicados a cada uma das ações listadas. E é um trabalho de grupo. Por quê? Vamos priorizar como, por exemplo, a manutenção de um automóvel. Olha aqui o quadro que nós montamos para vocês. Digamos que o fator seja pneu careca. Eu estou com o meu carro com pneu careca. Qual que é a gravidade do pneu careca? É a máxima, né, gente? Eu posso sofrer um acidente, eu posso furar esse pneu, eu posso capotar o carro, então